paz do Senhor, amém? Que todos possam ter tido um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero estar pregando, eu quero estar anunciando algo assim sobre a família. E aí eu queria trazer, uma palavra e eu quero trazer para vocês algo que eu vou confessar assim, que eu fiquei pensando, o que eu falo, sobre a família, alguma coisa. E esse versículo, o meu esposo, me deu a ideia para estar falando. E eu aí comecei a refletir, e eu comecei a falar, não, esse versículo realmente ele se encaixa, para a gente estar falando desse momento. Sabemos que está muito complicado os tempos de hoje, a família, mas a família é tudo, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele instituiu a família, e o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele está no meio da família. E nós devemos continuar prezando, zelando por nossa família. Amém? Então eu quero estar lendo apenas um versículo para a gente estar falando sobre esse tema. Eu vou estar falando sobre esse versículo e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Então, fala sobre a conversão de um carcereiro, certo? A passagem está em Atos, capítulo 16, e o versículo de número 31, que fala assim: Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então, essa passagem aqui da conversão do carcereiro, quem já leu essa passagem, não leu só o versículo isolado, porque é muito complicado, a gente tirar conclusões apenas de um versículo, sempre a gente tem que ler o contexto, pegar o versículo e sempre ler o que vem abaixo e o que vem antes para a gente poder tirar as nossas conclusões, Coisas que não acontecem às vezes muito nas igrejas, que às vezes tem muitas igrejas que pegam um versículo isolado e prega sobre aquilo, e às vezes acaba pregando coisas erradas, prega heresias. Infelizmente acontece isso. Então, essa passagem aí da conversão do carcereiro foi uma passagem em que Paulo e Silas estavam presos, porque na época tinha tipo uma cartomante ali na cidade, na época que ela fazia adivinhações, e o que acontecia? Ela morava, era tipo uma escrava, em que ela morava na casa lá de uma pessoa lá, tá? E esse homem, ele tinha muita influência ali na cidade, certo? E ela ficava fazendo adivinhações. E essas adivinhações era bom para essa pessoa, que de certa forma tinha uma certa fama ali na cidade, porque tinha muito dinheiro, porque ela arrecadava muito dinheiro para esse homem, para essa família. Porque quando ela estava adivinhando, muitas pessoas pagavam para ela fazer trabalhos, para ela adivinhar e muitas coisas. E aí, essa pessoa ganhava com isso. E aí, o que aconteceu? Numa dada situação ali, Paulo prega para essa... Na realidade, ele não prega, ele tira, ele ora para essa mulher e expulsa um espírito maligno da vida dela. Porque nós sabemos que as pessoas que fazem adivinhações, pessoas que fazem adivinhações mesmo, são pessoas que estão possessas, são pessoas que estão com espírito maligno, E Paulo, ele pegou e expulsa o demônio, sai dessa mulher. E aí no momento que saiu esse espírito maligno, o que aconteceu? Ela voltou a ser livre, Ela ficou livre daquele espírito maligno. E assim ela começou a não adivinhar mais, ela não era mais aquela adivinha de antes. E o que aconteceu? O dinheiro começou a diminuir, porque aí o dono, porque ela era, igual eu falei pra vocês, ela era tipo uma escrava, que ela vivia na casa dessa pessoa que tinha muito dinheiro, que tinha muita posse, que tinha muitos bens nesse lugar, que era um senhor ali de referência na cidade, E aí começou, ela não dava dinheiro mais para essa família. Por quê? Porque ela não estava fazendo adivinhações mais. E aí o que acontece?
essa família, essa pessoa, esse homem, né, ficou com raiva de Paulo, por Paulo ter feito isso, e assim ele prendeu Paulo e Silas. Então foi essa história que aconteceu, a prisão de Paulo e Silas. E aí a gente sabe, quase todo mundo sabe da história de Paulo e Silas, que depois que eles foram presos, eles ficaram lá cantando, e aí veio como um terremoto, e aí abriu a porta, né, daquela prisão. E só que assim, quando abriu a porta da prisão, eles não saíram, né? Os dois não saíram de lá. Lá tinha o carcereiro, né? E o carcereiro que falou para eles sair, né? Os dois. Só que o carcereiro vendo toda aquela situação, olha para você ver como que Deus trabalha nas coisas que a gente não imagina, né? Às vezes Paulo e Silas ali naquela prisão, Deus permitiu tudo aquilo acontecer com eles para salvar uma pessoa, salvar uma família. Você vê como que Deus é fiel. Então, assim Deus faz as nossas vidas. Às vezes acontecem coisas ruins com a gente não consegue entender por que aquilo de ruim está acontecendo. Mas às vezes é porque Deus quer salvar uma pessoa. E se Ele quiser salvar uma pessoa, Ele vai fazer acontecer muitas coisas na tua vida para salvar uma pessoa. Porque uma alma vale muito para o Senhor, né? E deve valer para a gente também. Amém? E aí o carcereiro, né, ali vendo aquele mover, vendo tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida de Paulo e Silas, ele se converteu ao Senhor Jesus. E aí quando ele se converteu, ele ajoelhou e começou a se converter, viu o verdadeiro evangelho, aí na hora Paulo fala para ele assim, ó, que seja salvo, aí que fala esse versículo, seja salvo tu e tua se você crer, vai ser salvo você e a tua família, né? E aí é o que diz a história, né? Diz esse acontecimento, que foi salvo mesmo, foi salvo esse carcereiro e a sua família, né? O que eu disse no começo aqui da pregação, que muitas pessoas, muitos pastores, já vi muitas pessoas entender esse versículo completamente diferente e fala assim, ó, não, se você é salvo, a sua família vai ser também. Não é assim, tá? Se você é salvo, não é porque você é salvo ou alguém da sua família é salvo que você vai ser salvo também. Ali naquele contexto, quem que estava sendo salvo? O carcereiro, o patriarca, o pai de família. Ali a gente tem que ver que ali é um contexto, é uma cidade oriental, né? É um país oriental. Nós estamos vivendo num país ocidental, um país, infelizmente, que a família hoje quase, para muitas pessoas não vale nada, infelizmente, né? E naquela época ali, naquele país oriental, e eu creio que até hoje é assim lá, eles prezavam muito pelo o patriarca, o pai. Então, quando, por exemplo, um pai ali se convertia, igual o carcereiro, ele se converteu, com toda certeza a família dele ia atrás e ia converter também. Porque eles, naquela época, eles eram muito ligados assim, ó, o que o pai, o patriarca fazia, ele é o chefe da família, né? Ele é o cabeça, e o que deveria acontecer hoje em dia. Hoje em dia não, né? Hoje em dia muitas famílias é uma bagunça. Às vezes mulher mandando marido, é filho mandando em pai e mãe, é uma bagunça, né? E não deveria ser assim. Eu sei que quando eu falo assim, eu não estou generalizando, tem muitas famílias abençoadas, muitas famílias que o homem daí é o cabeça da casa, mas tem umas também que só misericórdia. E nós devemos voltar para a palavra, nós devemos voltar para a família tradicional, para a família que ainda zela por um homem, o homem que é o cabeça da casa. E naquele contexto, quando disse para o carcereiro, ó, crê que vai ser salvo você e a tua casa, é porque com certeza as pessoas ali, como é um país oriental, eles iam acatar, né? Por exemplo, o pai se convertendo, os filhos e a esposa iam se converter também, né? E aí, com isso, o que acontece? Todos ali estavam sendo salvos. Então, esse versículo, ele significa isso. Quando fala crê em Deus e seja salvo tu e a tua família, é naquele contexto, é nesse contexto do carcereiro, né? Em que ali, como era um país oriental, então, ele como patriarca, como chefe, como o líder, ali o pai, ele se convertendo, obviamente que a mulher
e os filhos iam converter, então ia ser salvo. Então vamos esquecer e parar de pregar versículo isolado, né? E falar assim que ali creu, ali, por exemplo, uma pessoa, vamos supor, eu vou na igreja e eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador, e porque eu aceitei quer dizer que a minha família vai ser salva também. Não tem nada disso, amém? Então vamos nos voltar para a família, já que eu estou tentando falar, estou falando de família, que eu falei que eu queria falar porque ontem, 15 de maio, foi o dia da família, vamos voltar para a nossa família tradicional, né? Se vocês estão vivendo uma vida, eu tenho certeza que essa palavra está sendo direcionada a alguém ou a algumas pessoas, porque Deus é fiel, Deus usa as pessoas para falarem com outras. Então, se vocês estão vivendo no meio que a sua família está bagunçada, que você não está respeitando a tua família, vamos nos atenar para esse carcereiro, para a vida dele, para o exemplo, né, de um patriarca de um país oriental. Amém? Que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês.